Olá pessoal, para continuar com nossa disciplina, então a gente vai continuar falando sobre equações diferenciais lineares de ordem superior. Na nossa primeira parte, a gente, como introdução, falou sobre equações homogêneas, equações não homogêneas e essa estreita relação que nosso objetivo de estudo tem com o cálculo 2. Ou seja, a gente vai trabalhar novamente sobre as coisas que a gente já conhece, só que neste caso vamos a trabalhar sobre equações diferenciais de ordem superior, de ordem maior. Então, para começar nosso estudo, a gente vai começar com equações homogêneas com coeficientes constantes, agora pensando no caso de dimensão superior, no caso onde as derivadas têm uma ordem maior a 2. Então, por essa razão, vamos a considerar uma equação diferencial homogênea e podemos observar que esta equação diferencial é de ordem n, já que aparece uma enésima derivada, e além disso, a gente pode observar que todas as funções, os coeficientes que estão acompanhando as derivadas, todas as funções são constantes. Então, essa é a razão da gente falar que é uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes. E é de ordem n, já que, como falamos, a enésima derivada que aparece é quem determina que a equação diferencial seja de ordem n. Sendo assim, para começar a tratar sobre este tipo de equações, a gente vai lembrar o caso mais simples possível, o caso mais conhecido que a gente já trabalhou aqui. Isto que está aqui é exatamente pensar em encontrar alguém, uma função, tal de que, a princípio, pensemos que seja somente ela mesma, que é exatamente a relação que a gente vem trabalhando. Encontrar uma função, tal de que a derivada me dê ela mesma. Então, a gente já sabe que a solução é a exponencial, vezes uma constante. Sendo que aqui, o que está me falando é quase a mesma coisa, só que multiplicada por a. Então, neste caso, a exponencial tem no seu expoente vezes at, que quando eu derive vai ficar que a constante vai ser a. Então, realmente, é uma equação diferencial conhecida, onde a gente já tem trabalhado bastante. No caso de cálculo 2, solucionar este tipo de equação diferencial era bem simples pelo método de variáveis separáveis. Mas para nosso caso, a gente não vai conseguir aproveitar isso, pelo fato que a gente já falou na parte introdutória, o método de variáveis separáveis somente é útil para o caso onde a ordem da equação diferencial é 1. Mas mesmo assim, este tipo de equação diferencial é a mais simples possível. Poderíamos falar que é o nosso caso mais bonitinho. Então, nossa pergunta poderia ser, olha, se isto era uma equação diferencial de ordem 1 com coeficientes constantes, era homogênea com coeficientes constantes, será que existem soluções do tipo exponencial para quando a ordem é maior que 1? Sabemos que não podemos usar variáveis separáveis, mas será que existem, pelo menos, este tipo de soluções bonitinhas? Esse tipo de soluções que a gente consiga encontrar rapidamente? Esperamos que sim. Mas, e no caso que fosse possível, no caso que a gente conseguisse encontrar essas soluções, será que a gente consegue encontrar exatamente estes valores de m para os quais ela é solução? Então, a gente vai tentar responder essas duas perguntas. Então, para isso, a gente então supõe que existe uma solução deste tipo. Ou seja, vamos a supor que existe uma solução do jeito mais bonitinho possível. E se ela for solução, então, como a gente vem fazendo, sabendo que é solução, é somente ir a substituir lá na equação diferencial. Então, se a gente vai substituir lá na equação diferencial, a gente já sabe que é uma equação diferencial de ordem n. Por essa razão, precisamos encontrar todas suas derivadas até ordem n. Então, tenho nossa função, precisamos derivar, derivando uma vez a derivada da exponencial, ela mesma, vezes a derivada interna, que seria m. Então, neste caso, teríamos a derivada. Se derivamos novamente, vai ficar aqui a mesma derivada, isto é uma constante, vezes m, ficaria m ao quadrado, e por aí vai. Até onde? Até a enésima derivada. Então já temos nossas n derivadas. Sabemos que é uma equação diferencial homogênea. Então a única coisa que devemos é ir a substituir lá na equação diferencial, onde se esta é a minha solução proposta, ela estava multiplicada por quem? Por a0, que é um coeficiente constante. Se ela está multiplicada por a0, é como se aqui multiplicasse por a0, esta estaria multiplicada por a1, esta estaria multiplicada por a2, e por aí vai até o termo a n. Se eu somar todas estas, e depois igualar a zero, esta seria a minha equação diferencial. Então, observe, todas têm este termo. Então, poderia colocar em evidência. Se eu coloco em evidência, que estaria sobrando? Aqui estaria sobrando a0, aqui estaria sobrando a1 e m, aqui estaria somando a2 e m ao quadrado, e aqui no final estaria sobrando a m, mn. Então, o que ficaria? Ficaria que ao substituir, conseguimos colocar em evidência a exponencial mt, e o que ficaria aqui seria a n m elevado a m. Lembremos que nosso objetivo é saber para quais valores de m ela é solução. Então, basicamente,
isto virou uma variável, a m virou uma variável. Temos os coeficientes constantes na mão, então basicamente isso é um polinômio. E a gente chama esse polinômio de polinômio característico porque as raízes desse polinômio são aquelas que vão me dar a solução da equação diferencial. E já tenho, por exemplo, se m me dá 2, 3, 4, é somente ir a substituir e elevado a 2, t elevado a 3t elevado a 4t. Então, basicamente, todo o nosso trabalho agora se reduz a encontrar as raízes de um polinômio. Então, olha que bonito. A gente passou de uma equação diferencial a uma equação algébrica. A gente, neste caso, precisamos, então, somente encontrar as raízes de um polinômio. Se a gente pensa bem, dado um polinômio de grau n e como os coeficientes são constantes, a gente pode usar o teorema fundamental da álgebra. Que é o que me diz o teorema? O que me diz é que se os coeficientes são reais, então, nesse caso, eu posso garantir que o polinômio possui n raízes complexas. Então, basicamente, o que está me falando isso? Nossa equação diferencial é de ordem n. Tem uma equação diferencial homogênea com coeficientes constantes e já nos demos conta que a solução é encontrar as raízes de um polinômio e pelo teorema tenho n raízes complexas, então basicamente estou falando que eu consegui encontrar n soluções, porque para cada raiz vou ter uma solução. Então, olha que legal, a gente consegue encontrar rapidamente todas as soluções e do jeito mais bonito possível. Então, realmente, ainda este método, mesmo que a gente está subindo para a ordem superior, ainda é possível encontrar de um jeito legal as soluções da equação diferencial. Então, como tudo se reduz a encontrar as raízes do polinômio, vamos analisar então os casos que poderiam acontecer para este caso. Sendo assim, do anterior, que temos? Temos que nossas soluções estão determinadas pelas raízes desse polinômio de grau n. Então, precisamos saber o que acontece com essas raízes. A princípio, temos três casos. Os casos onde as raízes são diferentes, os casos onde as raízes são iguais e onde as raízes são complexas. Então, no caso em que as raízes são diferentes, então teríamos n valores para os m que a gente quer encontrar. Lembremos que, no nosso caso, a gente sempre, em todo momento, está procurando quais são os valores de m. Então, teria n valores diferentes para os quais n poderia assumir. Ou seja, meu polinômio característico poderia fatorar ele como m menos lambda 1, m menos lambda 2 e por aí vai até m menos lambda n, todo igual a zero. De onde o primeiro m seria lambda 1, o segundo m seria lambda 2 e o último n seria lambda n, que temos aqui. Então, claramente, se eu tenho que todas essas raízes são diferentes, era porque meu polinômio era deste tipo, e assim eu consigo concluir rapidamente a solução. Já vamos falar sobre isso. Agora, se as raízes são iguais, é porque realmente aqui este m igual a lambda pode se repetir k vezes. Não necessariamente tem que ser todas as raízes iguais, mas pelo menos se repetiu algumas vezes. Este k claramente é menor ou igual a n. Ou seja, a máxima quantidade de vezes que uma raiz pode se repetir é exatamente o grau do polinômio. Se o grau do polinômio é de grau n, no máximo pode ter n raízes. Daqui também teríamos dois casos, mas primeiro vamos falar sobre as raízes complexas. Lembrando que uma raiz complexa, ou bom, um número complexo é exatamente um número que pode ser escrito como a mais ib, onde a e b pertencem aos reais e i é um número imaginário que a gente representa como a raiz de menos 1. Então, um número complexo sempre se escreve desta forma e a gente daqui para frente vai fazer uma diferença sutil entre as raízes complexas e entre as raízes reais. Então, vamos aclarar bem essa parte. Lembremos que os reais estão contidos nos complexos. Isso que quer dizer que todo número real também é um número complexo. Então, basicamente, se eu estou falando dos complexos, um complexo poderia ser um real. Então, quando a gente fala que a raiz é complexa, daqui para frente a gente vai assumir que esta parte imaginária é diferente de zero. Por quê? Porque se fosse zero, é um número real. Então, daqui para frente, sempre que falemos de complexos, esse número imaginário deve estar presente. Agora, para este caso, se surgir uma raiz complexa deste tipo, sempre automaticamente sua raiz conjugada também deverá ser raiz. Isso que quer dizer que se lambda está, ou seja, se m menos lambda é raiz e lambda é complexo, também m menos lambda conjugado também deverá ser raiz. Ou seja, as raízes complexas sempre estão a pares. Isso que quer dizer que, por exemplo, se o polinômio unicamente tem raízes complexas, obrigatoriamente o grau do polinômio tem que ser par. Agora, vamos prestar bem atenção ao que acabamos de falar. Isso não quer dizer que se um polinômio tem raízes complexas, ele tem que ter grau par. Não. Por exemplo, ele poderia ter grau 3. Mas se ele tem uma raiz complexa, sua conjugada também está.
Então somente está sobrando uma raiz. Essa outra raiz, essa terceira raiz, não pode ser complexa. Por quê? Porque se fosse complexa também deveria estar se conjugado. É isso que estamos falando. Então, temos raízes complexas, elas estão surgindo a pares. E agora? Agora se voltamos para o caso de raízes iguais, agora sim aqui faz sentido pensar em uma bifurcação. Por quê? Porque então aqui eu sei que isto está me indicando que a raiz está se repetindo. Mas tenho que então diferenciar se a raiz que está se repetindo é real ou se a raiz que está se repetindo é complexa. Então vamos a falar detalhadamente sobre cada um desses casos. Para o caso de raízes diferentes, então a gente que teria? A gente teria m menos lambda 1, m menos lambda 2, m menos lambda 3 e por aí vai até um m menos lambda n igual a zero. Temos todas as raízes diferentes. Para o primeiro caso, para esta parte de explicação, vamos supor que todas as raízes são reais, ou seja, não tem parte imaginária. Então aqui teria que m igual a lambda 1, m igual a lambda 2, que foi o que acabamos de falar anteriormente, e m igual a lambda n. Mas lembremos que nosso objetivo era encontrar quem era m. Para que, se a gente sabe quem era m, sabemos que nossa solução era mt. Ou seja, nossa solução geral já estaria completa. É somente multiplicar uma constante vezes e elevado à primeira raiz, que seria lambda 1t mais c2 elevado a lambda 2t mais, e por aí vai até cn elevado a lambda nt. E acabou. Essa seria a minha solução. Então, realmente, quando as raízes são todas diferentes, a gente consegue encontrar rapidamente a solução. E a gente não somente consegue escrever sua solução, como mostrar sua forma mais geral. Lembrando que para este caso, a gente supõe que todas as raízes serão reais, sem parte imaginária. Então, por essa razão, vamos a pensar que passaria então se possui parte imaginária, ou seja, se as raízes são complexas. Vamos a pensar então no caso mais simples possível, quando tenho uma raiz complexa e obrigatoriamente sabemos que deve aparecer a conjugada. Ou seja, daqui m deve ser igual a lambda, que seria um a mais ib, e neste caso deveria ser m igual a lambda conjugado, que é a menos ib. Como tenho duas raízes conjugadas, complexas, então, para este caso, teria um polinômio de grau 2. Vamos a pensar no caso mais simples possível, aquele caso que vocês trabalharam em cálculo 2. Então, lembrando novamente, m é nosso valor a encontrar. E a gente encontrando esse valor, a gente sabe que a solução é igual a e elevado a mt. Então, como tenho aqui já os dois valores para ela, a princípio a gente poderia pensar que a solução seria uma constante 1 elevado ao valor da raiz, que seria a mais ib vezes t, mais uma constante 2 elevado a menos ib t. Esta seria uma solução? A resposta é que sim, é uma resposta analítica, mas a princípio, observemos, tem uma exponencial, um valor real, elevado a um número complexo. A gente, a princípio, não possui teoria suficiente para entender estes termos. E mesmo que a gente entenda a sua parte analítica e sua parte de fundo, não podemos expressar rapidamente isso em um gráfico, ou não podemos representar isso de um jeito que a gente consiga observar o comportamento dessa solução. Então, por essa razão, a gente lá em cálculo 2 lembra que a gente substitui estas soluções e a gente faz uso de quê? Da combinação linear. A gente sabe que a combinação linear de soluções também é solução. Então, a gente o que faz é tentar encontrar uma solução que não possua termos complexos, mas usando as duas soluções, estas duas soluções. Então, a gente de algum jeito o que faz é somar e multiplicar de um jeito esperto para obter soluções que unicamente sejam reais. A gente fazendo essa soma esperta e essa multiplicação esperta de constantes, a gente se ajudando destas duas funções, a gente consegue obter que a solução geral é exatamente uma constante 1, também uma constante 2, multiplicada por quem? Por e elevado a at, cosseno de bt, mais uma constante 2, e elevado a at, seno de bt. Então, observem, essas duas soluções, a princípio, são bem equivalentes. Essas duas soluções também me fornecem duas soluções linearmente independentes, uma diferente da outra, mas neste caso, estas que estão aqui são reais. E este é o poder de onde esta
vai ser daqui para frente a nossa solução. Isso porque, como a gente não tem ferramentas suficientes para poder tirar proveito de toda esta notação, para nosso caso, esta solução não é válida. Então, daqui para frente, nossa solução vai ser deste tipo. E que a gente está obtendo? Olha, se eu tenho uma raiz complexa, também aparece sua conjugada. Daí, a gente sabe que daqui temos duas soluções e com essas duas soluções a gente encontrou outras duas soluções reais. Ou seja, como as soluções aparecem a pares, como as raízes aparecem a pares, sempre que eu tiver uma raiz complexa, também tenho a conjugada, logo cada vez que apareça uma raiz complexa, eu também sempre vou ter estas duas soluções, ou seja, estas sempre andam juntas, estas duas sempre surgem na solução da raiz de um polinômio, então estas soluções também sempre andam juntas. Então, isso para o caso onde o polinômio seja de grau 2. Agora, o que passaria se o polinômio fosse de um grau maior? Sabemos que elas surgem a pares, então teria de 2, 4, 6 e por aí vai. Então vamos a pensar no caso que elas se repetem e aí a gente consegue já cobrir todos os casos possíveis. Então, tenho raízes iguais. Então vamos a dividir no caso real e no caso complexo. Para o caso real, tenho m menos lambda elevado a k, lembrando que k é menor ou igual a n. Ou seja, se repete uma certa quantidade de vezes. Então, olha, o que quer dizer isto? Isto que está aqui é como se tivesse m menos lambda, até m menos lambda, uma quantidade k de vezes. E a gente teria sentido pensar em que a solução deveria ser uma constante 1 elevado a lambda t, mais uma constante 2 elevado a lambda t, mais uma constante 3 elevado a lambda t, e por aí vai até onde? Até uma constante k elevado a lambda t. Mas por que estaria errado? Porque, olha, observem, estas são constantes. E se eu deixasse assim como está aqui, a princípio a ideia teria, repito, um pouco de sentido, mas se você somar todas, na verdade parece que tenho k soluções, mas na verdade somente tenho uma. Se você colocar em evidência esta que está aqui, todas são iguais, é só colocar em evidência, vai ficar uma soma de constantes que também é constante, então é basicamente como se fosse a primeira. Então, somente nesta anotação que está aqui, somente tem uma solução e ela se repete k vezes. Eu preciso k soluções daí. Então, a gente vai fazer o mesmo que a gente fazia em cálculo 2. Para o grau 2, aqui temos o grau n. Então, a gente lembrava que lá, quando se repete uma solução, a gente deve multiplicar aqui por t. Para quê? Para que estas duas soluções sejam linearmente independentes. Agora sim, neste caso teria duas soluções. Mas agora, se eu multiplico aqui por t, mas então agora estas duas seriam iguais. Então, é continuar essa mesma ideia. Para que estas duas não sejam iguais, tenho que multiplicar aqui por outro t, que ficaria t ao quadrado. E por aí vai até onde? Aqui deveria multiplicar até tk elevado a menos 1. Então aqui sim tenho, de fato, k soluções linearmente independentes. E essa seria a forma geral para o caso onde todas as raízes repetidas sejam reais. Agora vamos a pensar no mesmo caso, onde m menos lambda está elevado a k, mas esse lambda fosse os complexos, ou seja, lambda é da forma a mais ib. Como lambda é da forma mais ib, por cada lambda ele tem que ter seu conjugado. Então tem que ter menos lambda conjugado também elevado a k. Então, na verdade, aqui teria 2k. E lembremos que a solução deve ser dada a pares também. Então, minha solução geral deveria ser igual a uma constante 1 elevado a t cosseno de bt mais uma constante 2 elevado a t seno de bt. Mas para que seja linearmente independente é a seguinte, basicamente é escrever a mesma coisa, c3 elevado a t cosseno de bt mais c4 elevado a t seno de bt. Mas preservando a mesma ideia, estas duas soluções e estas duas soluções são iguais, a gente precisa que sejam linearmente independentes, então, prosseguindo com a mesma ideia, preservando a mesma ideia, basta multiplicar aqui por t, basta multiplicar aqui por t, e agora obtenho soluções linearmente independentes. Então, prosseguindo, a gente observa que o tamanho do polinômio para este caso, e neste pedacinho, é de 2k. Então, devo ir até onde? Até 2k. As constantes devem ir até 2k. Ou seja, esta deveria ser 2k menos 1 e esta deveria ser
2k. Aqui, que deveria ter? Deveria ter tk menos 1 elevado a at cosseno de bt. E aqui deveria ter t elevado a k menos 1 elevado a at seno de bt. E então, agora sim, acabamos de cobrir todos os casos. Todos os possíveis casos que podem surgir. Já seja se repetindo com raízes reais, já seja se repetindo com raízes complexas ou sem repetição. Então, nosso estudo para encontrar as soluções de equações diferenciais homogêneas com coeficientes constantes foi rápido e totalmente certeiro desde o ponto de vista analítico. Se a gente conseguir encontrar todas as raízes do polinômio característico, automaticamente a gente tem todas as soluções da equação diferencial. Então, pessoal, com isto, bons estudos.